pessoal, aqui é o professor Ezequiel e agora vamos para mais uma aula de produção limpa e mais limpa. A aula de hoje a gente vai focar um pouquinho mais na avaliação dos resultados que a gente obteve lá naquela nossa segunda etapa, a etapa de pré-avaliação. Como a gente viu na nossa última aula, o programa de produção mais limpa ele acaba se subdividindo em 5 estágios principais. A parte de planejamento, diagnóstico, avaliação, estudo de viabilidade e implementação. Como eles são etapas em sequência, a gente precisa entender um pouquinho como que cada uma acaba entrando na outra. Então, na nossa etapa 2, lá de diagnóstico e pré-avaliação, a gente fazia o nosso fluxograma de processo. Por exemplo, temos lá o nosso aço, o processamento do aço e a etapa e a peça metálica, Daí podemos colocar aqui a gente entrou energia, isso aí o retalho, coisas assim, só para identificar, a gente vai qualificar isso, Pode ser no fluxograma linear ou pode ser no fluxograma de rede, onde temos vários processos acontecendo na nossa empresa. Então a gente às vezes precisa fazer, no final, cada um como eles acabam se entrelaçando dentro do nosso processo produtivo, sabendo o que entra, o que sai dentro de toda essa cadeia. Então, na etapa da 2 do diagnóstico, a gente faz esse fluxograma qualitativo. O que a gente obtém? Temos a matéria-prima, na etapa 1, entra água, sai fluente, substâncias. Entra energia, sai emissões e calor. Entra produtos auxiliares, sai resíduo sólido, até que no final a gente tem o nosso produto. A gente define qual que é o tipo de processo que a gente tem na nossa empresa, correto? Vai ser de produção, vai ser de produto, vai ser o que a gente vai obter em cada etapa, em cada processo. Quais são os resíduos gerados nesse processo, sejam eles líquidos, sólidos ou gasosos? Quais são as matérias-primas utilizadas em cada etapa dessa avaliação? E quais os produtos fabricados. É importante que a gente faça toda essa identificação no início. Na etapa 3, quando a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, a gente precisa ter, além da parte qualitativa, alguns outros fluxogramas, sejam eles o global, onde a gente vai simplesmente analisar toda a sequência de produção da empresa como um todo, onde cada etapa se entrelaciona, onde eu vou ter vários pontos de geração de resíduos sólidos, ou de efluentes, ou de gasosos, e tal. Intermediários, onde eu posso subdividir eles. Por exemplo, aqui no setor de compras eu tenho muito mais processos envolvidos aqui dentro, que se eu começo a detalhá-los, esse meu fluxograma global ele vai ficar muito denso, muito complicado de ser avaliado. Então você vai fazer uma visão geral e depois você pode fazer mais ele subdividido, mais destacado em cada ponto. E, dependendo do tipo de processo, se ele acabar gerando muitas coisas, a gente pode fazer extremamente específico. Eu quero saber o que entra nessa máquina e quanto sai nessa máquina, certo? Isso vale para produto, isso vai para consumo energético, geração de resíduos ou o que for dentro desse sistema, Sempre temos que focar na parte qualitativa e quantitativa no nosso processo de produção mais limpa, certo? O qualitativo vai nos dar uma orientação do que entra e o que sai, e o quantitativo vai nos dizer exatamente o volume, a massa, a quantidade que acaba sendo inserida. Então, dentro do fluxograma quantitativo do processo, aí a gente começa, temos a nossa matéria-prima. Quantos quilos entram de produto, ou de vários produtos, ou metros cúbicos desse produto? Água. Quantos metros cúbicos de água eu gero? Quantos metros cúbicos de efluente? Quantos quilos de lodo? Quantos quilos de embalagens? Na parte de energias, quantos quilowatts eu utilizo? Na emissão, quantos quilos de CO2 eu acabo emitindo por ano? De SO2, de VOX, o que for. Calor residual, quantos quilowatts de calor residual eu estou emitindo? Isso a gente consegue através de medições, a campo, durante todo o processo, a gente verifica cada um desses pontos. Produtos auxiliares, daí também pode ser quilos, pode ser litros, o que for,
tá? Resíduos sólidos, quilos ou embalagens, depende de qual for a nossa unidade de medição, tá? Então a gente define exatamente qual a quantidade de matérias que entram e que saem do nosso processo produtivo, tá? Sempre dando foco na eficiência, ok? Quantos metros cúbicos por quilo do produto ou por metro cúbico do produto? Sempre temos que focar em otimizar esse processo, identificar onde a gente pode aumentar essa eficácia, tá? Então, quando a gente vai implantar isso, a gente precisa ter em pauta, sabe, junto com o EcoTime, que hoje a gente vai avaliar o que existe, tá? Qual que é a gestão atual do nosso processo produtivo? O que a gente tem hoje? Como é que é gerido isso? Onde é que vai o resíduo? Para onde que vai? Qual o tratamento? O que é feito com isso, tá? Qual que é o processo atual de produção que a gente tem na empresa? E quais são os possíveis indicadores que a gente pode atuar agora na empresa? Depois, aplicamos uma metodologia de produção mais limpa, certo? Como é que ficou o processo produtivo agora? Quais vão ser os nossos indicadores nesse momento? Certo? Isso pode mudar, porque a gente vai trocar algum produto, algum processo, alguma coisa. Então a gente precisa saber que os nossos indicadores atuais podem não se enquadrar nos indicadores futuros, certo? Na sequência, a gente vai, como é que a gente vai fazer algumas outras medidas? Como é que a gente vai, de repente mudamos um processo, agora que ele foi modificado, quais serão os novos produtos que a gente vai fazer? O que a gente vai ter? Né? Por exemplo, nessa etapa, talvez os indicadores fossem simplesmente o consumo de água. Agora, nesse aqui, a gente está avaliando também a geração de efluentes, sabe? A ideia é que quando a gente implanta uma metodologia diferente nesse ponto, no sistema, a gente precisa avaliar tipo, se ele está abrangendo o que a gente quer ou os focos principais, né? Energia, água, resíduo, produtividade, coisas assim, tá? Quando eu mudei esse processo, quais são os nossos novos modificadores e como eu vou monitorar esses indicadores, certo? E depois, caso esse sistema tenha uma eficácia, tenha funcionado ou não, né? Depende e tal. Como que eu vou mudar isso? Como que eu posso implantar outras tecnologias? Ao invés de simplesmente torná-las mais limpas, como eu implantaria um sistema de tecnologias limpas nesse sistema, certo? Como vai ficar o meu processo com tecnologias limpas? Qual vai ser os meus indicadores neste novo processo? E isso aqui é totalmente cíclico, né? Notem que cada um deles a gente vai, sobe e desce em cada ponto, correto? Então, na etapa 3 lá da avaliação, 3.2, análise quantitativa e estabelecimento dos indicadores. Aqui a gente vai definir o que a gente quer avaliar dentro do nosso projeto, nosso processo de produção mais limpa, tá? Com isso a gente vai usar todos os dados lá da etapa 2, né, de qualitativa ou dos pontos quantitativos também, tá? A análise quantitativa usa balanço de massa e energia. Tudo que entra deve ser igual ao que sai do processo. Se você não consegue quantificar isso, temos um problema. Se está entrando 1 metro cúbico de água e está gerando 800 litros de efluente, esses 200 litros que estão nesse intervalo, ou ele vai para o produto, ou ele se torna vapor. A gente precisa definir o que está acontecendo. Mesma coisa para matéria-prima. Se a gente está entrando com 1 tonelada de matéria-prima e eu estou produzindo 300, 400 quilos de produto, todo esse intervalo ele acaba sendo destinado para algum lugar. Ou ele vira resíduo, ou alguma coisa precisa ter acontecido. A gente precisa ter totalmente mapeado essa situação. Tá? Desperdícios ou toxicidade. Onde existem desperdícios, quanto é a toxicidade, quanto eu estou tendo desperdício, por que eu estou tendo esse desperdício, né? Sempre focando na fonte e na causa deste problema, né? Desse produto e tal. No estabelecimento, depois que a gente definiu aqui, né, desperdícios, toxicidade e tudo mais, a gente vai, beleza. Quais vão ser os indicadores que eu quero trabalhar?
Como que eu vou medir o desempenho do meu processo produtivo? Eu quero avaliar a matéria-prima, os recursos. Como que eu vou fazer? O antes e o depois. Né? Isso vai variar com cada processo produtivo que vocês vão tentar implantar o projeto. Tá? A escolha deles sempre vai depender das características do programa, como a gente tinha falado. Então, na definição, né, dos indicadores que a gente tem, como a empresa pode impactar o ambiente? Aí entra, a gente gera efluente, a gente consome energia, a gente gera resíduo, a gente faz emissões atmosféricas. Tu precisa ter toda essa possível interação mapeada justamente para saber aonde a gente vai fazer as modificações em cada setor. Tá? Quais são os aspectos, os principais aspectos ambientais da empresa? Tá, vai ser o nosso lançamento de efluentes, vai ser um córrego que tem perto, vai ser uma população que está no entorno da empresa e acaba sendo afetada pelas nossas emissões atmosféricas. O que acontece? Como que a gente vai realizar a medição dos indicadores? Se eu decido que eu quero medir a minha geração de resíduos, eu preciso fazer a pesagem desse resíduo. Se eu decido que eu quero fazer uma medição da minha geração de efluentes, eu tenho que ter lá uma calha partial ou algum hidrômetro, sei lá, para fazer essa medição. Quais são os objetivos da empresa com o programa de produção mais limpa? Ela quer ter uma ecoeficiência, ela quer ter uma redução de custos. Qual que é o foco principal desse projeto de produção mais limpa? E o que os nossos concorrentes estão fazendo? A nossa empresa concorrentes tem um processo de otimização energética. Beleza. Por que ela começou isso? Ela tem alguma perspectiva de mercado diferente, ela quer otimizar a produção. Por que ela está fazendo isso? Ou se ela não está fazendo nada, como eu posso usar esse projeto, né, de produção mais limpa ao meu benefício para tentar arrecadar mais recursos, né, deixar meu produto mais barato ou simplesmente produzir mais, tá? Beleza. O que a gente vai trabalhar serão valores absolutos ou relativos? A minha geração total de resíduo, meu consumo total de água, a minha geração total de efluente, ou eu vou trabalhar lá com quilos por metro cúbico, litros por litros, sei lá, relações entre o que você produz e o que você gera. Isso você precisa definir, né, junto com o ecotime, para saber exatamente para que lado que a gente vai, né, quais são as nossas escolhas frente a isso. Qual vai ser a nossa unidade de medição, né? Como já falei, litros, metros cúbicos, tonelada, quilo, tal. Com qual frequência a gente vai medir isso? Os resíduos eles vão lá, acabam sendo armazenados, então se eu fizer uma medição uma vez por semana antes deles coletarem, ok. Ou se não, eu quero ter uma ideia de como a minha geração de resíduos funciona ao longo da semana ou ao longo do dia. Qual o momento que eu gero mais resíduos, entende? Depende muito de como vai ser o processo produtivo da tua empresa, né? E tal. E qual que vai ser a importância desse indicador ou objetivo? Por que você está escolhendo ele neste momento? Tá? Como a gente vai medir? Consumo de água, vai ter lá um hidrômetro? Não tem hidrômetro. Vou lá com um balde, vou lá com uma caneca, vou com um relógio, vou com um cronômetro. Como é que a gente vai medir essa vazão, né? Na parte do efluente líquido, mesma coisa. Vou usar uma calha partial para tentar fazer a medição desse efluente, ou vou usar também, vou lá com um balde de 5 litros, ele leva 20 segundos para encher 20 litros. E assim começa, né? Você vai fazendo uma investigação como for possível, né? Quanto mais tecnologia você utilizar, mais fácil e preciso vai ser. Né? Isso é óbvio, porém também vai ter um custo um pouco mais elevado. Tá? Resíduos sólidos, né? Balança, adequadas medidas, né? Galões, o que for, depende de novo como é o processo da empresa em si. A descrição dos indicadores. A gente vai lá, qual vai ser o parâmetro, né? O indicador que a gente vai analisar, qual que é a frequência de medição que a gente vai fazer e quando que a gente vai fazer. Né? Por exemplo aqui, parâmetro indicador, metro cúbico de água consumida ou quilograma de papel produzido. Tá?
uma relação entre os dois. Frequência mensal, responsável João da Silva. Data lá 15 de dezembro. Beleza? Então precisa existir alguém que seja responsável. Qual vai ser o parâmetro, qual vai ser a frequência e quando vai ser feito. Então, aí existem muitos outros, né? Consumo de matéria-prima por produto, quilo por quilo. Ó, antes da P mais L, expectativas. A gente precisa avaliar isso, tá? Porque assim, todo empresário lá, o gerente, o gestor, ele quer saber exatamente, beleza, eu implantei esse programa, tá funcionando? O que eu posso fazer de diferente? Qual que é a minha proposta? Como é que eu vou monitorar? Se você apresentar relatórios mensais, semanais, anuais, né, de como ele está trabalhando, comparando com o modelo antes do sistema existir, a gente consegue realmente mostrar que ele está funcionando, ou que não, que você talvez o seu planejamento não está dando certo, e que você precisa modificar isso também, tá? Daí vai lá, consumo de água produto, consumo de insumos, auxiliares, e assim vai, metro cúbico por tonelada, quilo por tonelada, quilowatt por tonelada, e assim vai a nossa unidade. Pode ser só, nesse caso aqui ele é relativo, tá? Isso é interessante também. Mas sempre é bom também a gente pensar no total, né? Para também a gente saber quanto que a gente está gastando com disposição ou pagando pelo produto. Beleza. Um consumo específico, né, por série de tempo, sempre é interessante. Consumo de água. A gente consegue perceber que nessa empresa, litros de água por quilo de produto, em abril a gente tem um consumo bem maior do que em janeiro, certo? Olha só, aqui vai ter uma relação de pelo menos 16 litros por quilo a mais. Por que essa relação acontece no mês de abril? Isso foi por algum problema de gestão? Isso foi por algum desvio? Está sendo um ano onde que tem mais produção, então tu acaba deixando de alinhar? Teve algum vazamento neste mês que acabou alterando totalmente a minha geração, né? E tal. Por que isso funciona assim? Em função do tempo e local. Ah, beleza. Se a gente for analisar em cópias por funcionário, a gente vai analisando diferentes setores da empresa, diferentes filiais, por exemplo, né? Porque isso é interessante, porque assim, imagine que a gente tem uma empresa, né, com 10 filiais. Então a gente decide implantar um programa de produção mais limpa em todas essas filiais, correto? Então a gente precisa fazer a identificação de todas elas. E a gente percebe que a agência 2 ela tem a mesma produção da agência número 4. Porém, eles consomem metade do produto que a agência 4 consome. E aí entra, por que eles fazem isso? Eles têm algum processo produtivo diferente? Eles têm algum teste, algum procedimento? Ou simplesmente eles têm manutenção em dia e regramento dos funcionários? Qual que é a explicação para existir essa diferença aqui? Então é importante para a gente comparar, tá? E se a gente focar na questão dos setores, se eles tiverem o mesmo processo produtivo, também é uma forma de a gente comparar. Porque daí entra muito a questão do homem mesmo, o ser humano responsável que acaba trabalhando lá dentro. Tá bom? Definição das metas por meio dos indicadores. A gente também precisa definir assim, ok, quanto eu quero crescer, né, na minha relação quilo metro cúbico de produto. Claro, não vai ser nada assim de dia para noite. Você precisa fazer uma projeção lógica para que você consiga atingir aquela meta, certo? Um planejamento estratégico mesmo e tal. Ah, beleza. Então até o final do ano eu quero reduzir em 50% as minhas perdas. Então eu vou chegar até tanto. Daí, se eu tiver implantação de tais e tais equipamentos, eu acabo podendo aumentar a minha eficiência. E assim eu vou subindo, escalonando a minha relação, né, otimizando o meu processo produtivo. Ok? Então, indicadores de melhoria contínua, né, como a gente falou, no primeiro ano eu tive um consumo de água de 249 mil metros cúbicos, no outro ano eu tive 241, no outro ano 219. Tá? Estou com uma tendência de queda, certo?
no meu consumo de água por fio, eu tenho mais ou menos um crescimento para estagnação. Não tenho uma definição, algo final, né? Correto? E em relação aos produtos ambientalmente aprovados, olha só, isso aqui também é bastante interessante, tá? Você vai avaliar, ok, quando eu estou o que eu consumo para meu processo produtivo, tá? Ele é certificado, ele tem algum selo, ele é bom para o meio ambiente, ou estou simplesmente pegando qualquer produto mais barato para baratear meu processo produtivo? Qual que vai ser o meu foco de agora em diante na minha produção? Neste caso, no ano 1 temos 50% da relação de produtos ambientalmente aprovados. Daí a meta ele sobe para 90%, no ano 3 ele vai para 98%, quase que 100%. Tendência de crescimento otimista. Tá? Geração de resíduos, tendência de caimento. Resíduo por fio acaba sendo decaindo, mas estagnando, né, na sequência. Olha só, caiu no primeiro ano, né, estagnou no segundo, correto? Nos indicadores associados da matéria-prima, mesma coisa, vai de absoluto, vai de relação ao absoluto, quilo, tonelada, matéria-prima por quilo de produto, percentual ou quilo por quilo, entendeu? Daí assim vai relacionando, né, de como vocês entendem que seria melhor para a visualização, né, dentro do ecotime, para a gestão, para a empresa, né, para a gerência e tudo mais. E aí entra, beleza, global de matérias-primas, né? Chapas de aço, quantas unidades, quanto que é o custo por unidade, qual que é a nossa unidade de produção, qual que é a nossa quantidade, qual que é o custo de compra, custo total, participação do produto. E isso pensando lá depois para o nosso produto final, tá? Indicadores aí associados, quanto que eu consigo reduzir o meu consumo de matéria-prima, olha... contendo hidrocarbonetos, algum produto altamente tóxico, tá? Associados à energia. A energia daí já entra, né, a unidade própria, né, quilowatt por hora, quilowatt por quilo, tu pode utilizar percentual, né, de uma relação de um para o outro, absoluto, tu pode usar também valores como dinheiro, né, o monetário e tudo mais. O indicador de energia sempre, né, a gente vai tender a reduzir o nosso consumo energético, certo? Então, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, no caso, tá? Se consumia 290 kW por quilo, né? A nossa meta para o ano seguinte seria de 275. A gente atingiu 274. Opa, batemos nossa meta, tivemos uma redução ainda mais significativa. No ano seguinte, a nossa meta era ser 261,7. Porém, nós não conseguimos atingir, chegamos a 271. No ano seguinte, nossa meta era 252. Tá? Nossa meta era 248, desculpe. E acabou chegando a 252. E assim vai indo. Por que a gente não atingiu a meta? Quais são o nosso foco para conseguir atingir essa meta? Como a gente relaciona esses sistemas em si? Tá? Na variação, né, da energia consumida, né, é preciso sempre que a gente avalie pelo menos as últimas 12 contas, tá? No mínimo. Né? O ideal seria que a gente avaliasse os últimos anos de produção da empresa, justamente cruzando os dados de consumo energético com produção exercida pela empresa. Tá? O que a gente pode fazer? Podemos fazer uma adequação, né, com o contrato da concessionária, ver se a gente está usando uma tarifa convencional, se a gente pode mudar isso, se é hora sazonal, se a gente consegue colocar na faixa verde, faixa azul, ou se, como a gente está trabalhando bastante no Brasil, né, a faixa vermelha, né, em determinados horários. Talvez, se a empresa trabalhe 24 horas por dia, seja interessante a gente fazer uma pausa, né, no período de faixa vermelha para o nosso custo quilowatt se torne mais barato. Ou, aí entra, né,
Temos energia fotovoltaica, temos energia eólica, temos compra direta, né, com fornecedores, né? Tu pode ir lá numa usina hidrelétrica e comprar aquela quantidade que você vai consumir, deixando ela muito mais barata do que o comprar direto da concessionária. A gente precisa também pensar no consumo mensal, né, da nossa empresa, e também a gente precisa focar bastante nisso aqui, ó. Aparecimento de multas por ultrapassagem da nossa demanda contratada. Às vezes a gente acaba fazendo uma proposta de um consumo X e a gente ultrapassa essa proposta de consumo. Então, se a gente está ultrapassando nossa proposta de consumo, talvez em algum ponto algum outro cliente acabe ficando também com uma energia um pouco mais baixa, ou exista perda de potência. Então é preciso a gente adequar isso para justamente evitar o aparecimento dessas multas. Correto? Indicadores associados à água, né? A gente pode, de novo, metro cúbico por quilo, percentual, metro cúbico, podemos trabalhar em reais por quilo, e assim vai, né? Diversas possíveis aplicações aqui. Temos que levar em consideração, né, que uma torneira gotejando ela acaba gerando um consumo de 46 litros dia, o que pode acabar incluindo em R$50 mês em uma casa, em uma residência. Abertura de 12 milímetros pode chegar a R$1.530 mês. Imagine isso numa empresa, né? O cara foi lá, lavou as mãos e deixou a torneira aberta lá no banheiro. E aquilo foi numa sexta-feira, antes de fechar a fábrica, e ela ficou aberta o final de semana inteiro. Olha quanto de água isso acabou sendo consumido. E se você acaba ligando o teu sistema de pias com a tua estação de tratamento de efluentes, tu acaba aumentando muito mais a tua geração de efluentes, né, lá na tua estação. Tu vai acabar gastando de novo produtos, polímeros, packs e tudo mais, certo? Geração de resíduos, mesma coisa, né? Podemos trabalhar com quilos, quilo por metro cúbico, quilo por litro e assim vai indo, né? Percentual. Podemos também analisar quanto o custo, né, de disposição, o tratamento dele, né? Quanto desse material pode ser reciclado em percentual, quanto desse material é classe 1, classe 2, classe 3, como eu dizendo, classe 2A, 2A e 2B. Né? Isso aqui está um pouco desatualizado. Um exemplo, né, da parte de aplicação: resíduos e emissões, né, sólidos, líquidos e atmosféricos. Em qual etapa ela é gerada? Né? Sucata metálica, eu gero 4.230 quilos por ano, certo? Quanto que eu recebo para comprar esse material, né, se eu vender ele? Quanto que eu gasto se eu precisar dispor? Qual que é o local que eu vou levar, quanto que é o custo total, e assim sucessivamente. Isso vai PPIs, óleo usado, efluente e tal. Sempre fazer esse levantamento aqui é muito interessante, tá? Outra coisa, matéria-prima e tal, custo na parte de produção. Peça, quanto que vai gastar, qual que vai ser o custo total, quanto por quilo desse material. Quanto de matéria-prima. Também a gente pode fazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, sabendo assim, beleza, a quantidade que eu vou gerar quilo ano, quanto que isso me custa, custo total, quantidade dos resíduos dessa peça vai acabar sendo produzido. Volta de novo. Aí. 1, 2, 3. Beleza, a gente pode fazer outra relação, por exemplo. Vamos trabalhar com uma peça metálica, né? Quanto de matéria-prima, né, quilos, eu uso para produzir essa peça? Que é pode colocar uma chapa metálica, uma engrenagem e tal. Pode ser tanto de quilo ano e tal, e quanto que vai gerar de matéria-prima, certo? Para a relação, pode transformar em unidade, o que for. Custo total de matéria-prima para a produção dessa peça. Beleza. Quanto desse material eu acabo gerando de resíduos? Porque assim, eu paguei por esse material, então eu tenho que cuidar quanto disso está se tornando um resíduo. Beleza, quanto que eu gasto para dispor esse resíduo? Né? Quanto que é o custo total disso?
quanto que eu posso reaproveitar desse material? Se eu conseguir reaproveitar, quanto que eu vou lucrar com esse produto ali? E o que eu posso fazer aqui? Quanto eu consigo fabricar por ano essa peça lá no final? Assim a gente começa a fazer todas essas relações entre um produto e outro. Tá? Mais uma, né, já que não tinha espaço naquela tabela, estamos lá. Retalho de aço, o nosso resíduo. Tá? Quantidade, 12.349 quilos. Análise de toxicidade, é tóxico? Não, não é tóxico. Análise de requisito legal. Existem exigências legais para a gente dispor isso aqui? Sim, existe. Qual que é a análise de custo? R$ 2.469. Beleza. Se ele for tóxico, isso vai aumentar muito mais. Tá? E assim, vai, nossa, solvente aqui, nossa senhora. Beleza. Dos indicadores, o nosso foco sempre vai ser o quê, né? Redução, né? Da geração de resíduos, justamente para a gente otimizar o uso da matéria-prima e também diminuir, né, o custo de disposição. Porque imagine só, você comprar uma chapa de aço, ela tem um preço. Você vender pedaços de chapa de aço como sucata, ela tem outro preço totalmente diferente. Certo? E aí vai, quanto a emissões atmosféricas, metros cúbicos, quilos, percentuais, custo de tratamento, tratamento por quilo e assim em todas as sequências. Tá? Também, indicadores para a geração da atmosférica também é redução, sempre o nosso foco. Nesse caso aqui, a gente conseguiu bater todas as metas em todos os anos avaliados. Tá? Efluentes líquidos, mesma relação que a gente teve lá com resíduos e com emissões atmosféricas, né? Unitário, absoluto, monetário, volume, massa, enfim. Associados ao produto, mesma coisa, né? Quantos dos produtos têm certificação ambiental? Quanto da matéria-prima que eu compro possui? Quantas das minhas embalagens são retornáveis? Qual é o meu custo de faturamento com produtos orgânicos? E assim vai, depende de todo o teu processo produtivo, né? Cada um desses elementos pode ser separado para cada uma das diferentes aplicações. Tá? Quanto aos indicadores associados ao produto, é interessante que a gente cresça. Por exemplo, nessa parte aqui, produto com certificação ambiental. A gente está batendo um pouquinho a nossa meta. Em 95 a gente já chegou a 100%. Talvez aqui em 96 eles já tenham atingido totalmente e mantenham esse padrão. Se a gente quer, por exemplo, quilos de produto por metro cúbico de água, também é interessante que a gente aumente a nossa geração, né, nossa produção, para uma mesma quantidade de água consumida, mesma coisa por tonelada de matéria-prima inicial. E assim sucessivamente, certo? Indicadores para compra de material certificado. Olha aqui, situação atual. Lá em 93 eles tinham 10% da empresa era comprado material certificado. No ano seguinte subiu para 35%. No ano seguinte subiu para 95%. E assim foi. O nosso foco é tentar melhorar o desempenho ambiental do nosso processo produtivo. Claro, isso é muito bom. Isso acaba estimulando toda a indústria da parte ambiental. Porém, às vezes acaba ficando em segundo plano para os gestores, né? Mas sempre é interessante a gente levantar isso para mostrar essa possibilidade, todas as vantagens que a gente tem, né, neste quesito aqui. Tá? Infraestrutura, mesma coisa, né? Número de incidentes perigosos, bota um número, relação de equipamentos ambientalmente corretos, relação de instalações submetidas a licenciamento, e assim toda a as unidades subsequentes. Tá? Nesse caso aqui, a participação de caminhões no transporte de matéria-primas, crescendo, né? Talvez hoje a gente pensaria assim, de consumos locais, distância percorrida para a compra de matéria-primas, né? Se a gente pegar numa distância menor, talvez o nosso preço diminua e assim sucessivamente, certo? Isso é importante também, tá? Indicadores associados aos investimentos.
Como a gente vai colocar isso, né, pro nosso gestor? Quanto foi investido na nossa estação? Quanto foi investido para melhoramento dos equipamentos produtivos, né, tentando otimizar isso? Nesse caso aqui a gente pensa em investimentos ambientais, gestão ambiental, operacional e tal. Mas isso acaba entrando nos investimentos do setor produtivo também, né? Porque isso acaba refletindo na tua eficácia de produção depois. Tá? Indicadores associados a investimentos, isso acaba variando bastante, né? O interessante é que a gente tivesse investimentos anuais, né, gradativos, né, cada vez mais, ou pelo menos homogêneos, né? Isso demonstra, se você tiver um investimento homogêneo, significa que pelo menos você não está acontecendo mais nenhum incidente, você precisou fazer uma troca muito grande, ou isso acaba não tendo tanto impacto depois nos custos, né, produtivos. Seleção do foco, né, quando a gente vai avaliar. E depois, para a implantação, né, a gente está lá avaliando, identificando, pegou resíduo, pegou água, pegou luz, pegou efluentes, pegou emissões. Ok, qual que vai ser o nosso foco agora de ação dentro do nosso processo produtivo? Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pelos resíduos? A gente vai começar pela água? Vamos começar por energia? Qual vai ser o nosso foco de início da implantação do projeto de produção mais limpa? E aí entra, né? Sempre focando, né? Quais serão as nossas prioridades? Nem todas as nossas causas fundamentais lá, a geração de resíduos, os consumos de água, são extremamente importantes ou podem ser imediatamente solucionadas. Elas têm que ser priorizadas, né? Quanto uma série de fatores. Aí entra, né? Qual dessas aí são rápidas de serem feitas? Ou qual dessas aí leva muito mais tempo disso, tempo para ser resolvida? Qual que é a autonomia que a gente tem para solucionar determinado foco? A gente pode eliminar a causa sem a necessidade de envolver outras áreas, sem a necessidade de ter um grande investimento por trás disso também, sabe? Precisa de gerência e tal. Quanto mais simples de solucionar, vai ter uma pontuação melhorada. Impacto no resultado. Se eu mudar essa etapa aqui, quanto isso vai impactar no meu processo produtivo como um todo, certo? Quanto maior for esse impacto, maior vai ter que ser a grade de avaliação dessa fase, né, desse setor e tal. Um exemplo aí temos magnitude, temos a extensão, né, pequena, média, grande, muito grande, né, a extensão do nosso impacto. Periodicidade vai ser temporária, vai ser variável, vai ser permanente, essa minha avaliação. A intensidade vai ser baixa, vai ser média, vai ser alta, dentro desse quesito de avaliação. Como que vai ser a intenção? Vou mudar um determinado processo. Qual que vai ser a extensão disso? Qual vai ser a periodicidade que eu vou ter que fazer a minha análise nesse ponto? Né? Na ação ali, pensando na magnitude de novo. A ação vai ser primária, secundária, terciária ou enésima. Tá? Eu vou fazer uma ação muito mais simples ou eu vou fazer uma ação muito mais demorada lá dentro daquele setor? O efeito, quando eu mudar esse processo, ele vai ter um efeito de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Porque às vezes eu simplesmente vou lá, faço um treinamento, digo assim, vocês precisam mudar todo o processo produtivo. Isso vai acabar causando com que nessa semana eles conseguem mudar totalmente o processo, tu tem uma eficiência lá em cima. Depois começa a cair de novo. Se ele tiver um longo prazo, beleza, ele vai ter uma nota muito maior, né? Vai ter uma durabilidade muito maior. Criticidade, mesma coisa. Se for um ponto com alta produção de resíduos e um resíduo de alta toxicidade, beleza, então ele acaba entrando numa alta criticidade. Eu preciso dar uma solução para aquele resíduo altamente tóxico. Tá? Também podemos utilizar uma outra metodologia similar, que é a matriz de Guth, tá? Que ela analisa também gravidade, urgência e tendência. A gravidade ela vai ser o fator, né, de impacto financeiro
que a gente vai ter, né, ou de qualquer outro fator, né, dependendo qual é o objetivo dessa aplicação, tá? A urgência vai ser o fator tempo, né, no teu sistema, e a tendência é o padrão de desenvolvimento, né? Por exemplo, se você avalia o processo, você vê que aquela perda ela tende a aumentar, ela tende a se agravar ao longo do tempo. Isso aí acaba tomando uma importância maior, porque você realmente precisa resolver aquele problema antes que ele se torne uma grande bola de neve, tá? Para avaliação. E aí entra, né? Tipo, se for extremamente grave, nota 5. Se for extremamente urgente, nota 5. Se tende a se agravar muito mais rápido, né? Tende a aumentar o desperdício, né? A geração, a gente também nota máxima. E o resultado final, como nesse caso seria 5, 5, 5, né? A gente vai ter os nossos valores aqui, que acabam deixando assim uma hierarquia de implantação, né, de indicadores ou de setores que a gente vai avaliar inicialmente. Depois que a gente fez toda essa, a gente já definiu, a gente já escolheu qual setor, a gente já coletou os dados, aí começa a nossa análise de dados. Tu vai reunir o ecotime, né, toda a tua equipe que vai trabalhar ali dentro, vai discutir, né, sobre o preenchimento das tabelas, como que vai ser feito, como que foram preenchidas, quais são os resultados obtidos e tal. A gente vai analisar os números que a gente teve, né, sejam eles absolutos ou sejam eles relativos, questionar sobre o correto, né, levantamento de dados, se eles concordam, se eles viram algum problema, se eles têm alguma solução diferente para a gente abordar esses dados, correto? E também, né, o questionamento é essencial para a gente saber se está funcionando ou não o nosso projeto, a nossa implantação do programa de produção mais limpa. Porque o foco também do nosso projeto aqui é romper os paradigmas. Dizer assim, isso não dá certo. A redução de consumo de água não vai funcionar. Não tem como reduzir o nosso consumo energético sem reduzir produção. Sempre essas avaliações, tá? Também precisamos pensar nas barreiras, correto? Porque assim, quando a gente começa a implantar esse projeto, vai começar a implantar esse projeto, vai aparecer diversas paradigmas. 1, 2, 3. Identificação de barreiras. Durante, né, a nossa implantação desse projeto, a gente precisa saber que diversos obstáculos, dificuldades vão aparecer dentro da nossa equipe, seja ela dentro na amostragem, né, dos dados, na conversa entre os times, no entendimento do trabalhador quanto ao seu projeto de implantação, tá? E a gente precisa estar bem ciente dessa situação e ver o que a gente pode fazer para contornar ou pular, né, essas barreiras. Então, o ecotime teve dificuldade de executar as medições. Não tinham equipamentos, não tinham tempo de fazer as medições, então, enfim, um determinado setor acabou ficando com os dados um pouco dúbios. A gente não sabe se está funcionando direito para um determinado período em que foi desenvolvido o projeto. Tá? Tivemos dificuldades de envolvimento efetivo com a empresa. Chegou lá, vocês fizeram aquela conscientização com os funcionários, fizeram a conscientização com a gerência, mas bem no fim, quando foi aplicado o processo, acabou tendo não posso fazer isso agora, chegou um grande pedido, acabou-se que não se focou tanto na implantação disso. O desenvolvimento efetivo foi falho. Então a gente precisa. O que vamos ter que mudar? A gente vai ter que falar com o gerente de novo, a gente vai ter que falar com os funcionários novamente. Como a gente vai resolver este problema? O ecotime teve dificuldades de assimilar os conceitos e a metodologia do P mais L, da produção mais limpa. Como existem diferentes níveis, né, de entendimento, de escolaridade, de treinamento entre os funcionários e até mesmo os participantes, né, do ecotime, a gente precisa tentar contornar isso e ter certeza que o pessoal está entendendo
qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer chegar, né? Redução de matéria-prima, melhoria de lucros e assim vai. Todo mundo precisa estar na mesma página para funcionar, correto? E também, claro, né, dificuldades de conseguir alguns equipamentos de medição, balança, hidrômetro, sei lá, não conseguiram comprar baldes, não sei. Então, como a gente pode resolver isso? Vamos conseguir emprestado com um vizinho, fulano de tal. Mas uma coisa que a gente precisa ficar bem claro é que as barreiras vão surgir durante praticamente todo o processo de implantação de um programa de produção mais limpa, tá? Seja lá na conversa com o gestor, com os funcionários, na escolha do ecotime, na discussão, né, com os componentes do ecotime, tá? Mas o principal, né, que a gente precisa cuidar bastante são as barreiras relativas ao levantamento de dados, que essas ali elas acabam influenciando diretamente toda a nossa análise depois, a nossa verificação e a validação dessas informações. Então, se a gente tiver uma falha de levantamento de dados, isso vai impactar diretamente com o que a gente vai conseguir fazer dentro da empresa. Então, é importante que a gente tenha foco na veracidade das informações. Não é porque não consegui medir, vou colocar qualquer valor. Isso não vai funcionar, porque senão a gente vai estar supondo, né, subdimensionando uma determinada informação ou talvez superdimensionando. Então a gente acaba tendo uma incrível eficiência quando na verdade nunca se verificou isso. Ou talvez não atingindo a eficiência justamente porque a gente colocou um valor muito baixo. Então que a gente não vai conseguir atingir. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a nossa terceira aula, tá? A parte de variação de resultados. Eu espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho sobre essa parte de avaliação de resultados. E nos vemos na próxima aula. Até mais!